Olá, bom dia! Nós estamos aqui realizando o nosso devocional, como de costume, todas as segundas-feiras, aqui da Lopes Editora. E hoje eu quero trazer uma reflexão que está no livro dos Salmos, Salmo 91, versículos 15 e 16, que diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu gostaria de destacar a expressão estarei com ele na angústia, dela o retirarei. A angústia é um sofrimento mental que inclui sentimentos como medo, sentimento de aflição, que pode resultar em sintomas físicos e psicossomáticos. A angústia, ela envolve tanto sentimentos físicos quanto sentimentos psicológicos, causados pelo excesso de pensamentos negativos. Uma pessoa angustiada, ela vai ter algumas reações, como dores no peito, a sensação de aperto na garganta, batimentos cardíacos rápidos e descontrolados, dificuldade para respirar e sensação de sufocamento, além de crises de ansiedade, inquietação, dores de cabeça, insônia e assim sucessivamente. Quem nunca viveu um momento de angústia na sua vida? A pessoa angustiada, ela tem a sensação de que tudo está perdido. Torna-se cega para as soluções de seus problemas. Ela também não consegue afastar o aperto do peito, por isso carrega o mal-estar emocional consigo aonde quer que vá. Estando angustiado, você vive todo esse processo. E talvez nesse momento você está assistindo esse vídeo, você esteja passando por isso. Mas eu queria destacar que a angústia é algo vivido por todos os seres humanos. Até o próprio Jesus, ele viveu uma sensação de angústia. Em Lucas capítulo 22, versículo 44, fala que quando Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras, ele foi orar, sabendo que a sua hora estava próxima. Diz o texto, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Veja a situação, quanta angústia Jesus, o Filho de Deus, sofreu. Lá no Horto das Oliveiras, perante a proximidade da paixão que se desencadearia com a traição de Judas, o Senhor ele sente a necessidade de orar. E ele então chega para os discípulos e diz assim: sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João. E Jesus começou a orar e ele sentia pavor e angústia. Jesus, então, ele em meio àquele momento, àquela situação, ele chegou a expressar para os seus discípulos: sinto uma angústia, uma tristeza mortal, ficai aqui e vigiai. E ele foi um pouco mais adiante, ele caiu por terra e orava por aquela hora. E ele dizia assim: Abba, Pai, tudo é possível, se é possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Mas imediatamente ele dizia: mas não seja feita a minha vontade, ou como eu quero, mas como tu queres. A angústia era tal que apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Jesus, entrando em agonia, ele orava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíram no chão. Então a expressão como alguém é capaz de suar sangue, isso é possível acontecer? Esse é um fenômeno que a medicina chama de hematidrose. Sua ocorrência está relacionada a uma condição de extremo estresse físico e psicológico. Então, alguns casos extremos, a tensão é tão violenta que pode provocar a dilatação dos vasos subcutâneos, especialmente daqueles próximos das mucosas e glândulas sudoríparas. Esses vasos acabam se rompendo e sangue e suor se misturam na transpiração. Nesse caso, os pequenos coágulos de sangue tingem de vermelho as gotas de suor. Então foi o que Jesus vivenciou.
Então Jesus, ele sabe o que é viver um sentimento de angústia. É por isso que o texto diz assim: estarei com ele na angústia. Então, o salmista ele diz: ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei. Por mais grande seja a sua dor, a sua angústia, eu vim aqui como mensageiro de Deus para dizer a você que o Senhor, ele continua com você, ele está ao seu lado nesse momento de angústia. E ele diz mais: dela o retirarei. Ou seja, tudo isso que você está passando, isso vai terminar. E ele diz: e eu o glorificarei. Ou seja, eu o honrarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Independentemente de qual motivo da dor, decepção, sofrimento, angústia que você está sentindo nesse momento, escute o que a Bíblia ela diz. Lá no Salmo de número 50, versículo 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia e te livrarei e tu me glorificarás. Então, eu quero deixar essa mensagem com você neste dia. Saiba, Deus ainda continua com você. Ele ainda está no controle de tudo. Tudo isso vai passar, você vai sair dessa situação, erga a sua cabeça, saia dessa reclusão, está lá desanimado e volte a viver, mesmo sentindo tudo isso, porque tudo isso vai passar. Um forte abraço na paz do Senhor Jesus.